Aí começa a nossa conversa. Aí começa a nossa conversa. Gente, olha só a vida que a gente tem. Presta bem atenção na vida que a gente tem. Eu vou compartilhar o slide aqui agora com vocês no YouTube, que vai ficar mais tranquilo de você perceber o que eu quero te mostrar. Por onde que tudo começa, pessoal? Tudo começa por aqui. Eu não sei como é a sua vida, né? Desejo do fundo do coração que seja uma vida espetacular e tal, que você esteja mega feliz aí com ela. Mas o que na verdade a gente percebe é que boa parte das pessoas vive uma vida cheia de problemas, né? Vive uma vida repleta de frustrações, vive uma vida repleta de dúvidas. É uma vida em que as pessoas não tão longe de serem 5% quânticas, vivem batendo cabeça, sem saber por onde ir, buscando caminhos alternativos na religião, na filosofia, não é, na busca do autoconhecimento, na oração. Por isso que a gente, inclusive, em cada uma dessas aulas aqui que nós vamos ter, a gente criou uma sequência, ó, exatamente uma escadinha. Você vê, a aula 1, que é hoje, nós vamos falar por que você tem que se curar de dentro para fora. Na manhã você vai entender o alinhamento dos corpos espirituais. Na aula 3 nós vamos reconstruir toda a tua vida. E a aula 4 é o despertar divino, e você vai alucinar para entender que você não precisa estar preso nesses problemas e nessas frustrações, nessas grandes dúvidas. Gente, por que isso acontece? Nós esquecemos que para a gente ter paz, realizações e felicidade, é fundamental que a gente desenvolva consciência. Você precisa entender o que você está fazendo aqui nesse planeta. Você precisa entender o que você está fazendo nessa existência. Você precisa entender a expectativa que o universo criou a teu respeito. E a gente precisa entender a linguagem desse universo. O que eu chamo de vida quântica, galera? Vida quântica, gente, é você ter a melhor vida possível aqui na Terra. A palavra quântica vem de energia quântica, que é da física quântica. Um quantum de energia é um pacote de energia que tem um poder gigantesco, né, de energia. Então, um pacotinho pequenininho de energia visto na microscopia eletrônica tem um poder gigantesco, né? Você pode, por exemplo, ter fissões nucleares, que são energias quânticas. Você vê o Sol, as explosões que nós temos no Sol faz com que a luz do Sol chegue aqui. Olha o nível desse tipo de energia. Então, uma vida quântica é uma vida em que você vai aprender a trabalhar de maneira tão profunda que você vai transformar cada minuto da tua vida num minuto mágico. Você vai aprender a se libertar das suas crenças que estão te limitando de maneira tão grande que você acha que é livre, mas a maioria de nós vive prisioneiro, literalmente, como se fosse um prisioneiro de uma prisão de segurança máxima, que quando cair a tua ficha, você vai prestar atenção e se perguntar, meu Deus do céu, por que eu não estou vivendo essa vida? Entende? Então a maioria de nós acha que isso não é pra gente, que isso é balela, né? Conversa de pilantra, de picareta, né? Conversa mole para boi dormir, né? Assim que a galera fala. Não é possível ter uma vida desse jeito, imagina, né? Isso é só pra gente que é rica, gente que é branca, que é negra, que nasce no hemisfério norte e sul, não, isso é pra gente que é assim, XYZ. As pessoas vão criando discurso sem o menor cabimento. Não, gente, todo ser humano escreve isso aí. E eu vou te provar isso. Todo ser humano pode, merece e vai ter em algum momento uma vida quântica. Se não agora, nas próximas existências, mas vai ter. Só que a proposta é que você tenha isso agora. A proposta é que você conquiste essa paz que você deseja, uma vida repleta de realizações que você deseja, uma vida de felicidade possível na Terra. Não é? Mas para isso a gente tem que entender por que a gente está com tanto problema, por que tanta frustração bate na nossa porta, por que a gente tem tanta dúvida, entendeu? Sobre a vida. Por isso que eu te falei, esse slide está falando. A origem de tudo é você tomar consciência de quem é você. Se você realmente tomar consciência de quem é você, você vai aprender a entrar nesse mundo incrível dos 5% quânticos para você construir uma vida quântica, tá? Então, no meio disso tudo, o que nós vamos precisar entender aqui? Que é o que eu vou te explicar hoje. Primeira coisa que você precisa é aprender a ler a linguagem do universo. Tem uma galera que não entende a linguagem do universo. Gente, o universo tem leis próprias. Vamos estudar isso já já. O universo ele tem uma linguagem característica que você precisa entender. E a gente não está entendendo. A gente precisa aprender a se alinhar com essas leis divinas do universo. E, infelizmente, a gente não está alinhado.
E você, quando faz isso tudo, tem que aprender a agir e esperar, coisa que a gente não faz, porque a gente age com ansiedade, você mata o efeito Zenão, fica desesperado o tempo todo atrás dos seus objetivos e, resumo da história, só atrai confusão cada vez mais, né? Daí vem aquela frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, assim, onde é que tudo começa? Tudo começa em você entender a sua origem divina dos 7 corpos sutis, tá? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. E por isso que eu preciso, entendeu? Eu quero te dar o presente dos corpos sutis, o e-book, né, que a gente prometeu para vocês. Quando você se inscrevesse aqui para a maratona, eu falando com a galera, se inscreve, pô, você vai ganhar um e-book, um presente, não um sorteio. Porque lá eu explico bastante sobre os corpos sutis, a gente vai entender um pouco mais isso hoje e amanhã. Isso vai te explicar muita coisa, entendeu? Que talvez você não entenda até agora. Mas antes de eu entrar nesse campo dos corpos sutis, deixa eu te perguntar. Eu estou falando alguma bobagem aqui, não? Assim, você se sente às vezes limitado ou limitada? Você tem essa sensação de que você se esforça e às vezes a sua vida não vai para frente? Como é que é isso? Tá? Ou o oposto, né? Você já notou que às vezes existe uma determinada onda de prosperidade que às vezes a gente entra numa espécie de fluxo, né? Quase que um fluxo de abundância fantástico, você não entende por quê, também parece que tá tudo certo, né? Do mesmo jeito que a gente tem um fluxo, parece que tá tudo errado, parece que a gente entra num fluxo, pessoal, que dá tudo certo. Sabe, você encontra as pessoas que você quer na hora que você quer, já aconteceu com você isso? Parece que é coincidência, né? Você fala, caramba, eu tava precisando falar com fulano, fulano apareceu, né? Nossa, eu tava precisando de uma ajuda, pô, apareceu um livro para mim com aquele conhecimento e eu resolvi um problema financeiro. Caramba, estava precisando de um emprego, de alguma coisa assim, e de repente tudo que eu estava precisando apareceu. Então, assim, a gente não entende as leis da vida, a gente chama isso de coincidência, e não tem coincidência, isso é resposta, né? Isso é um alinhamento cósmico. O norte-americano da Universidade de Princeton, Dr. David Wheeler, ele estudou exatamente essa correlação entre nossa capacidade de co-criar a realidade. E ele descobriu que quanto mais a gente está alinhado com um pensamento padrão, que está alinhado com a nossa proposta de vida, o universo, que é inteligente, capta essa relação e devolve para nós o recurso de forma que a gente chama de coincidência. Veja você, por exemplo, que Jung, né? Carl Gustavo Jung, que foi discípulo de Freud e um dos maiores psiquiatras da história, um cara que tinha uma mente muito aberta, era um homem quase que místico, né? E ao mesmo tempo um grande cientista. Jung, gente, ele estudou o tarô, ele estudou o I Ching, ele estudou várias coisas. E ele foi o primeiro a mostrar que não existe essa relação de coincidência que as pessoas estão falando. Ele chamava coincidência de sincronicidade. Em 1951, ele teve a coragem de publicar um livro chamado Sincronicidade. Numa época, pessoal, que quase ninguém falava disso. Entendeu? Imagina, pós-Segunda Guerra Mundial. O conhecimento estava muito restrito a alguns bolsões, né, de determinadas partes do mundo. De repente, vem um cara, psiquiatra, né, que tinha estudado com o maior psiquiatra da história até então, e ele chega e fala, galera, pessoal, mundou, fecha o holofote em mim aqui, galera. É isso que Jung falou assim, gente, presta atenção, existe algo maior do que todos nós. Ele não falava de religião. Existe uma energia cósmica que coordena todo o sistema. Isso faz com que as pessoas tenham arquétipos, tenham ideias gerais do que é a vida, de como ela funciona, desde que o mundo é mundo. As gerações mudam, mas os arquétipos são os mesmos. E aí ele falava ao mesmo tempo, nós estamos atraindo coincidências. E ele chamava isso de sincronicidade. Então, a sincronicidade não era mais uma coincidência, era um retorno da lei divina ou da linguagem divina respondendo à sua maneira de pensar, à sua maneira de sentir e à sua maneira de agir. Então, dentro dessa realidade, a ciência começou a ampliar o horizonte para perceber, pessoal, que isso é coisa séria. Você vê, ele falou isso na década de 50. Na década de 60, você começou a ter pesquisas interessantíssimas, né? Com pessoas que acreditavam que era possível você ter um nível alterado de consciência para você enxergar a realidade sob outro prisma. Foram as primeiras experiências acadêmicas com meditação. O Dr. Herbert Benson, nos Estados Unidos, lançou um livro chamado A Resposta do Relaxamento, nos anos 60, na década de 60, e foi o primeiro médico a publicar essa correlação direta entre melhora médica, clínica do paciente quando ele praticava meditação ou ele alimentava-se de pensamentos positivos. Aí, na década de 60, a psicoendócrino-imunologia nasceu.
com contribuições de diversos profissionais da área da saúde, né? Dessa área mostrando o quê? A maneira como a gente pensa cria impactos emocionais no nosso corpo físico, mas também em outros corpos. A ciência começou a estudar outros corpos. Aí a gente vai para o Oriente, a medicina chinesa já fala de outros corpos há muito tempo. A medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, fala de outros corpos, além desse corpo físico, há mais de 5.000 anos. Você está entendendo isso? Então não era mais a religião espírita falando de vida após a morte de outros corpos. Não era mais a Rosa Cruz ou outras ordens místicas falando de maneira mística. Não. Eram escolas sérias, começando com algum reconhecimento científico e profissionais seríssimos em suas áreas, falando, tem sim alguma coisa além daquilo que a gente acha que é a realidade. E foi nesse panorama da década de 60 para a década de 70, pessoal, que a física quântica começou a crescer, não é? Nós tivemos o trabalho gigante do David Bohm, mas muito antes dele a gente teve o trabalho de Albert Einstein, que contribuiu muito para o processo quântico, de Max Planck, de Niels Bohr, né, na primeira metade do século do século XX. E nós tivemos uma contribuição gigantesca de diversos profissionais da área da física, mostrando que nós estamos co-criando a realidade. E veja, hein? Veja, eu nem precisei falar das falas de Jesus, porque Jesus já falava isso há 2.000 anos atrás, não é? Que pedires em meu nome vos será concedido. Veja, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Não vou nem falar de Jesus aqui. Buda falava a mesma coisa. Você pode entrar em contato com o Nirvana, você pode entrar em contato com o seu estado búdico e o universo vir até você. Também não vou falar do Buda aqui. Entendeu? Porque não precisa. Porque isso é lei cósmica. A gente tem que entender a linguagem do universo.